nosso boa tarde, o nosso muito obrigado pelo seu compromisso, seu interesse e a vontade de conhecer temas novos, aprofundando, formulando opiniões próprias, porque nada melhor que um bom profissional que conheça diversos temas com sua opinião. Nada que você se contente com fake news, informações compartilhadas sem nenhuma fundamentação. E nós estamos no mês de março e estamos voltados, apresentando todas as tardes temas diferentes, abordando, trazendo convidados e convidadas diferentes. Mas no mês de março nós estamos dando um enfoque especial à área da mulher, porque o mês de março, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, e nós temos afirmado e reafirmado em todas as nossas lives que a mulher pode ocupar o lugar que ela quiser, basta de violência, contra o feminicídio, e isto tem sido uma marca da Uninove com o compromisso dos direitos das mulheres. Então, venham para a Uninove, se você está em casa nos assistindo, chame a família, porque o tema de hoje também vai ser uma conversa muito interessante. Nós vamos abordar o tema Mulheres na Ciência, importantíssimo tema, porque geralmente, quando a gente vê brinquedo de cientista, geralmente tem um menino na capa. Então, a gente tem que começar a estimular a menina, desde criança, a também se dedicar à área da ciência. E nós trouxemos 3 mulheres, 3 professoras, 3 doutoras para abordar esse tema tão importante. Antes de começarmos a apresentação das nossas convidadas, eu quero dar as boas-vindas. Se você é aluno ou aluno, está nos assistindo pela primeira vez, a nossa acolhida, a nossa vontade de tê-los conosco todas as tardes. E aí vem a dúvida de todas as lives. Como que a Uninove sabe que eu estou aqui na minha casa conectado com a live da Uninove? Então vamos deixar muito claro. Aqui na tela embaixo tem um telefone no WhatsApp. Esse WhatsApp é para vocês encaminharem perguntas, dúvidas, fotos, para vocês interagirem, porque as nossas lives são lives participativa, onde você também tem o seu direito à fala, o seu direito à voz, e o seu lugar aqui está assegurado todas as tardes. Esse WhatsApp não registra, não monitora, e qualquer pergunta, comentário ou foto não é validado como presença. A única forma que a gente registra e monitora o exato segundo que o seu RA conectou, logou a live de hoje, e o tempo que o seu RA permaneceu logado é o TI. O nosso TI tem as ferramentas necessárias para identificar o exato segundo que o seu RA está conectado, e somente os alunos que estão nos assistindo pela plataforma APA, que é pelo computador. Entrou no computador? Entrou na central do aluno? Já vai ser conectado, direcionado direto para a live de hoje. Se você prefere nos assistir pelo celular, entra também no aplicativo da Uninove, clicou, vai estar lá a live, clica na live e já vai ser direcionado. Então, além de muita informação, o aluno que nos assistia ao vivo, pela plataforma APA ou pelo aplicativo no celular, durante toda a live terá direito a 5 horas complementares e a um certificado de participação. Se você não sabe como obtém, como que você vai na central do aluno e imprime o seu certificado, pode mandar mensagem que durante a live eu vou estar respondendo a todas as perguntas, questionamento, e após a fala das nossas convidadas, a gente vai trazer aquele bate-papo gostoso, onde vocês vão ter direito à sua fala, à sua voz, e na sequência as nossas professoras estarão dialogando, respondendo, esclarecendo diversos temas, e quem sabe vocês vão estar provocando novos temas para que a Uninove assim vai sendo sempre diferente, onde tudo que nós fazemos é para você e por você. Então tem temas que vocês gostariam de estar aprofundando? Vão sugerindo, que a gente já está com uma programação maravilhosa. Já estamos com lives agendadas já para o mês de junho. Isso que é uma Uninove realmente que está a voz e a escuta para o aluno. Essa acolhida que nós fazemos realmente é muito diferente. Então, antes de apresentar as convidadas, eu quero parabenizar e agradecer sempre a figura do professor doutor Wilson Levi, o nosso querido professor, nosso querido diretor do mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, que sempre acreditou nesse formato de lives, nessas lives interativas, onde o aluno tem o seu direito à fala, a participar, trazendo conteúdos atuais, conteúdos que agregam o seu conhecimento, conteúdos de utilidade pública, conteúdos que nos motivam e nos estimulam para não desistirmos do nosso sonho. Então, Levi, o nosso muito obrigada e nosso reconhecimento pelo seu trabalho incrível
à frente do mestrado de Cidades Inteligentes e Sustentáveis, e a gente vê pela equipe de professores e professores que você tem, que time maravilhoso, imagine a formação que esses alunos e alunas estão recebendo nesse mestrado. E hoje as professoras também pertencem ao mestrado de Cidades Inteligentes. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença da professora doutora Andresa Portela Ribeiro. Ela é formada em Química, ela é mestrado e doutorado em Tecnologia Nuclear, aplicações em Química Ambiental, e ela é professora do programa de mestrado acadêmico em Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Aí eu faço aquela perguntinha para vocês. Qual a universidade que a professora Andressa ela é professora? Vamos lá? Só podia ser a Uninove. Uma professora com esse currículo só poderia estar aqui dando aula na Uninove, esse gabarito todo só enriquecendo a formação de nossos alunos, e ela tem enfoque em poluição ambiental e impacto na saúde. Professora Andressa, volte mais vezes, porque a gente precisa falar muito sobre poluição ambiental, impacto na saúde, tema extremamente importante. Nós já trabalhamos com outros professores e professoras do CIS sobre a questão das ODS, temos que falar sempre sobre meio ambiente. Nosso muito obrigada, professora Andressa, por você ter preparado e disponibilizado o seu tempo para dialogar com os nossos alunos, e sei que você gosta e respeita todos os alunos e alunas aqui da Uninove. E aqui, na sequência, tem a professora doutora Heidi Rodrigues Ramos. Ela é doutora em administração, professora e pesquisadora no programa de pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis. E eu pergunto para você, aonde a professora Heidi é professora? Vamos lá? Só podia ser na Uninove. Exatamente, uma professora com essa qualificação, esse currículo, só poderia ser nossa professora. E também ela é professora no programa de pós-graduação em administração da Uninove. Programa esse, professora Heidi, de administração, que tem trazido também professores e temas importantíssimos na área de administração, motivando, falando de trajetória, falando sobre carreira, e o professor Vivan e toda a equipe do mestrado e pós-graduação em administração já estão preparando temas incríveis. Agradeço ao Marcelo Novaes, que estiver nos assistindo, ao professor Vivan. E na sequência, nós temos uma grande professora aqui também, que vai compartilhar, assim com a professora Heidi. Heidi, eu peço desculpa não agradecer a sua presença, por você ter se preparado, disponibilizado o seu tempo para dialogar com os nossos alunos pelos quais a gente tem profundo respeito e admiração. E agora eu apresento a professora doutora Vânia Maria Jorge Nassif. Ela é doutora em administração de empresas, psicóloga, professora da onde? Que ela é professora do programa de administração. Só podia ser, fala aí de casa vocês, só podia ser da Uninove, uma professora com esse gabarito. Ela é pesquisadora pela FAPESP desde 2013 e professora professora produtividade no CNPq, na linha de pesquisa empreendedorismo e pequenas organizações. Excelente tema também, professora Vânia, para a gente vir falar com nossos alunos sobre empreendedorismo, que os nossos alunos aqui lutam para conseguir se destacar no mercado de trabalho, e a Uninove fazendo essa grande diferença. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Andressa, que vai estar iniciando a abordagem da temática, e a professora Andressa, gentilmente, conduzirá a palavra para as demais professoras, e ao final da última fala das três professoras, nós estaremos interagindo com vocês com suas perguntas. Então, participe e faça a sua pergunta aqui. Professora Andressa, em nome de toda a reitoria da Uninove, em nome de todos os alunos e alunas que acompanham essa linda família, a família Uninove, eu quero agradecer a presença das três professoras e passo então a palavra para você, professora Andressa. Oi, Vivi, boa tarde. Eu que agradeço o convite, mais uma vez fazendo parte aqui do calendário das lives da Uninove, e em especial nesse mês de março, né, dedicado às mulheres. Quero dar também uma boa tarde às minhas colegas, professora Heidi, a professora Vânia, uma boa tarde aos nossos espectadores, que eu, né, acompanhando as lives, eu vejo que eles vão além de outras cidades do Brasil, tem espectador em outros países. E uma boa tarde mais do que especial aos nossos alunos, né? Afinal de contas, são os alunos que são a inspiração para esse espaço, né, da Uninove, e eles que vêm contribuindo com as sugestões dos temas, com as perguntas. Bom,
É um momento enriquecedor e, como eu sempre digo, né, como professora me perguntam, eu sempre falo, como professora eu aprendo muito com os meus alunos, né? O tema Mulheres na Ciência é um tema abrangente, né? E ele dá a oportunidade da discussão sobre várias formas, né? Mas aí, uma discussão entre nós três, o que nós vamos apresentar? Então, a nossa fala aqui, hoje, ela vai ser em 3 momentos, né? Porque se a gente fosse falar de mulheres na ciência, o espaço seria pouco. Então, nós sintetizamos a nossa apresentação, essa conversa informativa, em 3 momentos. Eu vou tratar um pouco sobre o papel das mulheres, né, ao longo dos anos, apresentando alguns nomes que marcaram a história da mulher na ciência. A professora Verreide vai falar sobre as estatísticas atuais das mulheres em diferentes áreas de conhecimento. E a professora Vânia, por fim, vai trazer aí a sua experiência, né, o seu projeto, totalmente voltado aí na perspectiva da mulher, né? Então, essa é a nossa fala nessa live. Mais uma vez, reforçando que é pouco. Hoje o que a gente vai apresentar é um grãozinho de areia sobre o tema, né? Bom, ao longo, né, retomando aqui ao longo dessas 2 semanas de março, as lives da Uninove já abordaram diferentes questões sobre a relação sobre o tema mulher. Eu vi lá, acompanhei um pouquinho dos desafios na justiça, a quebra de paradigmas, a luta pela igualdade de gênero, as professoras Tatiana e Amarilis, né, apresentaram. As perspectivas das mulheres em suas carreiras, então as professoras, né, mulheres nas engenharias, elas também fizeram uma apresentação bem interessante. A Uninove trouxe, então, mulheres que estão à frente de importantes organizações da sociedade civil. E ainda foi interessante que eu vi que a Uninove, eu acompanhei um pouquinho, a fala de mulheres que estão em profissões totalmente reconhecidas como do universo masculino, que é o caso da árbitra de futebol, a Renata Ruel, né? Então, umas conquistas ímpares, né? E, né, eu sempre falo, a gente quando pega um ônibus, vê uma mulher que é motorista, uma motorista de caminhão, piloto de avião, então são até a gente, né, fica até surpresa quando a gente vê certas profissões que realmente, até nós estigmatizamos como uma profissão masculina, então são conquistas ímpares. Mas é importante, né, então acho que a fala hoje da nossa live é importante, porque esses triunfos, na verdade, são resultados de sementes plantadas há muito tempo, né, e que produziram né, frutos a partir dos movimentos feministas, né, eles que deram a oportunidade da mulher conseguir abrir espaço, né, porque a realidade nem sempre foi assim. No caso das ciências, né, especificamente que eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que isso se aplica a qualquer área, as mulheres foram afastadas dos espaços de produção científica por questões culturais e até mesmo por leis que impediam, né, o ingresso delas nas instituições de ensino. Para a gente chegar hoje, onde nós estamos, tivemos que contar com personalidades femininas que lutaram contra as exclusões e marcaram presença nas ciências exatas, nas ciências naturais, na medicina, na filosofia, ciências sociais, contradizendo teorias, né, de pensadores e cientistas importantes, né, que pregavam dificuldades especificamente femininas para se dedicar aos estudos e às atividades intelectuais. Falando um pouquinho aqui, né, em relação ao período da história antiga, lá na Grécia, né, o nosso berço da civilização ocidental, berço da filosofia, da literatura, da dramaturgia, da ideia moderna de democracia e das bases científicas e matemáticas, tínhamos problemas, né, com as mulheres. Então, o Aristóteles, né,
né, célebre filósofo conhecido, discípulo de Platão, lá por volta dos anos 340 a.C., formulou o seguinte pensamento em respeito à capacidade de uma mulher gerar uma criança a partir do esperma masculino. Então, vou ler aqui só para não me perder. Quando o princípio masculino não domina, mostra-se inferior às suas tarefas. Nascerá uma menina. Por que Aristóteles disse isso? Está um pouquinho, né, fora aqui, que não dá para entender, mas essa era uma justificativa que ele deu para indicar que progenitores jovens e velhos dão mais vezes origem ao nascimento de menina. Para Aristóteles, a qualidade do esperma dependia da temperatura. Então, nos homens jovens, o calor do esperma ainda não é perfeito. Nos homens mais velhos, já faltava o calor. Essa imperfeição resultaria no nascimento de mulheres. Ou seja, resumindo, quando nascia uma mulher, era porque o esperma do homem era defeituoso. Olha isso, né, em relação a essa temperatura. Na Grécia ainda, aí já um pouco, né, com 460 anos antes de Cristo, Hipócrates, que é conhecido, né, comumente falado como pai da medicina, defendia a chamada teoria de útero. O que era essa teoria? Ele dizia que o órgão era causador de irritações, ansiedade, palpitações, e o que o tratamento para essa histeria feminina era o casamento. Saindo desse passado, então, tão remoto, professora, mas está muito longe, então vamos mais para a nossa vida contemporânea, aqui nos nossos tempos. Charles Darwin, né? Conhecemos, nos agraciou com a teoria da evolução, acho que sem dúvida a mais respeitada no meio científico. Darwin dizia que as fêmeas, por precisarem gastar mais tempo em energia com a criação da prole, tendiam a ser mais recatadas, escolhendo os parceiros rigidamente, com base em características físicas exageradas. Que exemplo, então, o famoso pavão, né, e a sua cauda, os chifres dos veados, cada vez com mais galhos, isso era um exemplo. Para Darwin, no olhar das fêmeas, os traços diferenciados dos machos eram indicadores de qualidade genética. Então, em outras palavras, para as fêmeas, apenas os genes do macho garantiriam a prole primorosa. Mas Darwin foi além, né? Ele explicou a evolução humana. Segundo ele, a principal diferença entre homens e mulheres é que os primeiros são sempre melhores em qualquer atividade que desempenhem, e se por acaso acontecer de algumas mulheres serem boas em alguma tarefa, é porque a habilidade lhes foi passada pelo gene paterno. A teoria da evolução é um marco, né, para as evidências científicas, mas em poucas palavras, Darwin dizia que na espécie humana o sexo feminino era intelectualmente inferior. Então, olha só, né, como foi, né, a questão da mulher aí ao longo da ciência que a gente está tentando aqui apresentar para vocês. Bom, ainda bem, né, que a gente chegou hoje aqui e a gente tem visto que não era bem assim, as coisas não são bem assim, né? Desde os tempos, as mulheres, da Idade Antiga, que eu vou mostrar aqui para vocês, muitas mulheres provaram o contrário do que se tinha como verdade absoluta, essas verdades, né? Importante ressaltar também que até o início do século XIX, apenas uma minoria de mulheres e aquelas incluídas nas classes, né, mais ricas, na aristocracia, na alta burguesia, que tinham acesso à educação mais aprofundada, e a maioria das mulheres até o século XIX eram analfabetas, eram iletradas. Apesar dessas mulheres aristocratas, né,
apesar, né, de elas poderem contar com todo o luxo, com todo, né, o conforto, elas saíram das suas zonas de conforto brigando pelo espaço feminino. Então foram elas, né, as primeiras que deram os passos. Essas mulheres impulsionaram outras mulheres a lutarem por seus direitos, e nós hoje devemos a essas mulheres. Hoje estamos aqui testemunhando, né, ao longo do mês e no jornal, e essa era globalizada, como nós temos testemunhado a trajetória extraordinária das mulheres na ciência e em qualquer outras áreas em que as portas nos eram fechadas, né? Algumas delas, inclusive, trabalharam na sombra de um irmão, do marido. As professoras, a Tatiana já trouxe alguns exemplos. E muitas vezes o nome dos maridos, irmãos, é que foram para a posteridade, e elas ficaram invisíveis, né? Bom, aí então, vamos continuar aqui, eu vou falar então, já que eu falei da Grécia Antiga, professora, o que nós vamos ter da Grécia Antiga em que mulheres tentaram e abriram espaço? Então, eu vou dar aqui para vocês a Agnodice. Agnodice, ela era, né, grega, e ela... o que ela fez? No livro de Eric Sartori, é um engenheiro francês, ele conta que nos anos 300 a.C., lá, naquela época lá do Aristóteles, ela foi estudar, disfarçada de homem em Alexandria, ela foi estudar medicina. Ela se disfarçou de homem para frequentar, porque era proibido. Ao retornar para Atenas, ela praticou a medicina disfarçada, mas ela revelava sua identidade para pacientes mulheres. E ela se tornou um médico renomado. Acontece que quando seus pares, seus colegas de trabalho descobriram que era uma mulher, ela foi denunciada e foi condenada à morte. Acontece que no dia lá da sua sentença, a maioria das mulheres atenienses, elas invadiram a corte e conseguiram revogar a sentença de morte. Então, também elas saíram da zona de conforto e também foram atrás de salvar, mas olha como se dava, né? Precisava se disfarçar para poder ter os mesmos direitos. Aí vamos lá um pouquinho distante, mas mais para frente, na Idade Média. Então a gente sabia, né, que a Idade Média foi, né, a Idade das Trevas, em que, na verdade, o saber estava nos monastérios. Trotula de Salerno, ela foi a primeira ginecologista do mundo, né, a primeira mulher ginecologista do mundo, e ela escreveu vários tratados. Os trabalhos dela foram bases da anatomia, né, para anatomia, porque a gente tem hoje para anatomia, estudo sobre anatomia e fisiologia feminina. Ainda também na Idade Média, daí sim, a religiosa Hildegard von Bingen, ela era abadesa de um monastério, e ela elaborou a primeira enciclopédia farmacêutica. Ela fez um estudo sobre mais de 300 plantas, minerais, metais, e apontou indicações terapêuticas para essas substâncias, né? Então, também um marco aí, né, sendo a primeira enciclopédia farmacêutica que se tem aí registro. Que mais? Aqui, essa Marie Curie. Marie Curie, né, ela é mais conhecida do que as anteriores, né? Acredito que a grande maioria já ouviu falar da descoberta da radioatividade, dos raios X, né? A Marie Curie, ela é reconhecida como mãe da física moderna. E ela foi a primeira mulher a receber homenagem ainda em vida. A maioria que a gente vê aqui recebem, das mais antigas, receberam esse reconhecimento após sua morte, mas ela não, ela teve destaque em sua vida e foi a primeira a receber um prêmio Nobel. E ela foi laureada 2 vezes, mas ela poderia ter sido 3, porque ela fez outras descobertas muito importantes no campo da física nuclear,
da tecnologia nuclear aí, que a professora Viviane falou um pouquinho da minha formação, sobre as descobertas sobre a fissão nuclear. A fissão nuclear, grosseiramente falando, simplificadamente falando, ela se refere aos átomos radioativos, né? Por exemplo, o átomo de urânio, que é um elemento que tem muita energia contida, ele é instável, então elementos que são radioativos são elementos instáveis. E a natureza faz o quê? Busca a maior estabilidade. Então, para o urânio, né, ficar estável, ele precisa se transformar em outros elementos e ele se quebra em outros átomos de urânio mais leves, e esses outros átomos de urânio vão se transformando em átomos, né, cada vez mais estáveis, até o momento em que eles conseguem a estabilidade natural e aí não se torna mais radioativo. Essa grande contribuição, essa grande descoberta, ela fez junto com o seu sobrinho Otto Hahn. E ela publicou isso na revista Nature em 1939. Em 1944, o sobrinho dela ganhou o prêmio Nobel, mas ela não ganhou. Então, né, bem injusto isso, né? No século XX, aí já estou trazendo aqui também, a Marie Curie foi um pouquinho, ela nasceu, né, e foi até o século XX, mas estamos no século XIX, século XX, e no século XX temos aí a Hedwig Eva Maria Keisler, nossa, nem sei se eu vou falar certo, Hedy Lamarr, igual a nossa professora aqui, só faltou um I. Atriz, então vocês estão vendo aí a fotinho dela, muito linda, eu acho que vocês já viram, né, nas chamadas de filmes clássicos do cinema, né, e, além de atriz, cientista. Na Segunda Guerra Mundial, ela inventou um dispositivo para controle de torpedos que não usava ondas de rádio, que era utilizado naquela época. A descoberta dela é utilizada até hoje, e a descoberta que ela fez contribuiu para a invenção das tecnologias de rede móveis, Bluetooth e do Wi-Fi que a gente usa tanto hoje, né? Então a gente está aprendendo aqui, porque eu também fui aprendendo, pesquisando essa live, quanta coisa interessante a gente tem em relação às mulheres. Como pesquisadora da área química ambiental, eu não poderia deixar de falar, e sobre poluição ambiental, eu não poderia deixar de falar sobre a Rachel Carson, que foi uma bióloga marinha, ecologista, ativista, e foi a primeira a ter coragem de apontar os efeitos adversos dos pesticidas sintéticos ao meio ambiente e à saúde. Ela escreveu, então, um livro que chama Silent Springer, né, Primavera Silenciosa, um livro muito importante em que ela apontava aí todos os efeitos e os problemas dos pesticidas, e que ela dizia que isso deveria ser, né, bloqueado, deveria ter algumas ações. O que aconteceu? As companhias químicas, na época, trataram de se opor às colocações da Rachel e tentaram, né, se engajaram numa campanha de difamação da autora, de descrédito, enfim. No entanto, o seu legado não foi, né, ela conseguiu reverter a política nacional do uso de pesticidas, o que levou ao banimento do chamado DDT, do famoso DDT. Quando era criança tinha uma propaganda até do DDT, brincadeira lá, era um mosquito bonitinho, a gente gostava da brincadeira, da propaganda, mas o dicloro, difenil, tricloretano, muito perigoso, cancerígeno e outros problemas neurológicos, enfim. E ela conseguiu também o banimento de outros pesticidas nos Estados Unidos. O trabalho da Rachel, com o trabalho dela, foi motivador para a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a famosa EPA, né, a mais renomada agência ambiental do mundo. E, diferente, então, da Marie Curie, ela foi reconhecida póstumamente, recebendo a Medalha Presidencial da Liberdade pelo presidente Jimmy Carter, né, em 1980. Então,
infelizmente, ela não foi reconhecida, né, talvez como deveria em vida. Agora aqui, professora, só tem mulheres na ciência fora do Brasil? Não, temos mulheres cientistas no Brasil que fizeram uma diferença também. Citando um pouco delas, né? Berta Lutz, filha da Adolf Lutz, bióloga e ativista feminina, especialista em anfíbios e foi uma das pioneiras pela luta do voto feminino no Brasil. Ela criou a Liga para Emancipação Intelectual da Mulher, organizou o primeiro Congresso Feminista do Brasil, representou as mulheres brasileiras na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, realizadas nos Estados Unidos, onde foi eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana das Mulheres, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e foi presidente até o ano de 1942. Essa fundação funcionou, né, foi ativa até 1970, mas a partir de 1970, ela motivou outras bandeiras de reivindicação do voto feminino, né? Então, outras associações, outras congregações, outras ligas foram criadas a partir da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Aí, já aqui com a gente, mais perto também, Marta Vanucci, bióloga, especialista em ecossistemas de mangues. Então, eu também, né, a minha formação é química ambiental, aplicações no meio ambiente, química, aplicações no meio ambiente, e eu trabalhei, eu também tenho a minha formação no Instituto Oceanográfico, a formação de pós-graduação, e participei do Programa Antártico por 5 anos, né, fui para a Antártica. Então, falar aqui da Marta Vanucci é muito importante, porque ela foi a primeira mulher a participar, a ser incluída na Academia Brasileira de Ciências, e ela está entre os pesquisadores que criaram o Instituto Oceanográfico da USP. A Academia Brasileira de Ciência é uma entidade que por um meio rigoroso de processo de seleção entre os pares, ela indica, né, o ingresso, ela autoriza, ela inclui os mais importantes pesquisadores brasileiros, que pela liderança que exercem no tocante ao avanço da ciência e da tecnologia do país, podem ser considerados como representantes legítimos da comunidade científica nacional, e ela foi a primeira mulher a ter esse espaço reconhecido. Mais recentemente, a professora doutora Renata Bertazzi Levi, nutricionista, que faz parte do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, foi reconhecida pela agência britânica, uma das mais importantes agências no nosso meio, a Clarivate Analytics, como uma das cientistas mais influentes do mundo. Aí, eu vou falar um pouquinho, assim, bem rapidinho. Existe um medidor, um indicador, ele não é o mais adequado, mas é muito utilizado no meio científico internacional, que seria padronizar para ver a importância do pesquisador e a abrangência de sua pesquisa. Esse indicador, ele avalia o quanto, então eu publico um trabalho, e quanto o meu trabalho vai influenciar outros pesquisadores ao redor do mundo. Então, esse fator é chamado fator H, e ele vai de 1 até, né? Mas qual é a particularidade do fator H? O fator H, ele segundo a FAPESP, esse fator H é mais ou menos o seguinte: depois que você se consolida, que você termina tua pós, tudo, quando você começa, então, a ingressar nesse ambiente acadêmico de publicação, a cada ano que você ganha, o teu fator H deveria aumentar 1 ano. Se você aumentar em 1 o fator H em 1, né,
em uma unidade a cada ano, você está indo bem. Está indo bem. Acontece que o fator H ele é até mais fácil de conseguir até o fator H8, 9, mas depois que chega no 10, fica difícil. Então, imagine, a professora Renata tem o fator H30, e ela é uma professora nova, né? Então, imagine aí que ela conseguiu esse indicador alto, que é um indicador bem alto, né, ela é uma professora nova ainda, em atuação, então, muito legal saber que ela está entre as pessoas mais citadas no mundo, né, entre os trabalhos mais importantes na área dela e que são reconhecidos por outros pesquisadores ao redor do mundo. Bom, aí não podia deixar de falar um pouquinho das mulheres cientistas versus saúde, porque o que a gente está num tempo de pandemia. Então, queria trazer aqui para vocês um pouquinho da Rosalind Franklin, que ela foi responsável pela primeira imagem do DNA. Óbvio que teve outros pesquisadores que fizeram essa imagem e levaram os créditos que deveriam ser dela. A Sara Del Valle é uma epidemiologista que trabalha com modelagem matemática muito complicada. E a sua pesquisa é uma pesquisa de impacto sobre doenças infecciosas, né? Então, ela é considerada um nome importante em estudos epidemiológicos que são bem complicados, que é essa história de causa e efeito, que a gente percebe aí a cada ano, né, além da pandemia, aqui a gente teve problema de Zika, então esses estudos, foi importante, é importante. Mulheres brasileiras também. Nós temos a Esther Sabino, que ela foi coordenadora, trabalhou aí, sequenciou o genoma do novo coronavírus, e também a Jesus Góes, Jaqueline Jesus Góes, a mesma coisa, né? Então, muito legal saber que nós temos mulheres aí tão importantes e que são brasileiras. Por último, né, falar aqui da cientista, a Kathleen Karikó, a húngara, eu acho que está todo mundo conhecendo ela aí, que ela que propôs a técnica de RNA mensageiro, que é a famosa, né, que deu origem à vacina da Pfizer-BioNTech. A curiosidade sobre ela em relação ao quanto ela foi desacreditada por essa técnica, porque, na verdade, a maioria dos pesquisadores na área dela tinham mais, como se diz, confiança no trabalho em relação à utilização do DNA, e principalmente eles queriam a cura para o câncer. Ela também, só que ela pensou em utilizar o RNA ao invés do DNA. E ela foi criticada, ela foi descreditada, e ela conta, né, quem já leu um pouquinho sobre ela também queria a cura do câncer, mas ela conta que desde 1980 até poucos anos, né, até os anos 2000, um pouco mais ali, ela só recebia não, ela foi demitida, então ela era uma pessoa que não era bem vista em relação aos seus estudos, às suas convicções. E no ano 2000, ela foi convidada para ajudar na invenção de uma vacina para o vírus HIV, a partir do RNA mensageiro, e aí deu uma arrefecida, mas agora, né, ela mostrou aí o quanto o trabalho dela tem, né, importância, talvez, como eles estão falando aí, que ela deve receber o prêmio, não sabem qual prêmio Nobel ela vai receber, mas que deveria ser o prêmio Nobel da vida, né? Bom, aí, o que eu deixo para vocês? Deixar aqui Fica a Dica, mas antes de falar do Fica a Dica, eu queria falar para vocês, assim, controvérsias à parte, né, eu falei de algumas coisas, eu não trouxe, talvez, né, ou não apresentei todas as mulheres,
Com certeza devo ter esquecido alguém muito importante, mas controvérsias à parte, a história mostrou e continua mostrando que a capacidade feminina é a mesma que a masculina, e que, na verdade, foram as questões culturais que contribuíram para essa exclusão das mulheres em segmentos importantes da sociedade, como na área de ciências naturais. Então, mais do que tratar as barreiras transpostas, né, pelas mulheres na sociedade, hoje, eu aqui, a professora Heide, a professora Vânia, o que nós queremos deixar é uma mensagem de que nós temos testemunhado avanços significativos da participação feminina em diferentes profissões e que a gente deve seguir em frente. Em relação ao campo científico, é possível perceber um número expressivo de mulheres em muitas universidades e instituições de pesquisa. A professora Heide vai falar disso. E, obviamente, que ainda existem os chamados tetos de vidro. Isso é uma terminologia usada no termo, né, que abrange aí a questão da mulher, que significa o seguinte, que ainda existem obstáculos que são invisíveis, né, porque hoje em dia a gente pode dizer que já não existe, né, pelo politicamente correto, pelo menos, já não existem barreiras formais que justifiquem o fato das mulheres não conseguirem ascender profissionalmente na mesma proporção que os homens. Mas se não existem essas barreiras formais, por que não acontece? Por alguns obstáculos invisíveis que é reconhecido como tetos de vidro, tá? No meu Fica a Dica, como eu sei que eu não tratei de todas as mulheres, que eu não falei tudo que eu precisava falar, eu deixo aí o programa do CNPq que fala das mulheres pioneiras, as mulheres brasileiras pioneiras na ciência, as jovens pesquisadoras que têm o nome aí no mundo afora, e as meninas na ciência. Deixa aí o site da ONU Mulheres, que trata aí da importância da mulher, e a questão da British Council Brasil, que trata da inclusão, da importância da mulher nas ciências hard, aí, matemática, física, engenharia, computação. Então, é voltada justamente para isso. E, por último, eu gostaria de deixar para vocês aí uma dica de um filme, Hidden Figures, que trata, eu não falei delas, mas não falei justamente porque eu queria que vocês assistissem o filme, é uma provocação, mas muito legal, porque elas quebram três tabus. Primeiro, elas estão nas ciências hard, então são físicas e matemáticas, engenheiras, elas são negras e elas são mulheres, e elas trabalharam nos anos 60 para a NASA e tiveram um papel importante aí na ida do primeiro astronauta para o espaço e em orbitar, tá? Então, é o que eu deixo aí para vocês de legal, é um filme muito legal que eu acho que vocês têm que assistir, porque é um filme, assim, leve, apesar de tratar de um tema tão, né, é um filme que a gente tem um final feliz, e é bom a gente assistir filme com um tema com um final feliz, né, principalmente hoje, nos tempos de pandemia. Então, fica a dica para vocês aí. Aqui eu deixei o trailer para vocês ficarem, né, o e-mail do trailer, tá bom? E, por fim, uma homenagem aqui das mulheres dos nossos programas. Então, a professora Heide e eu somos do mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, a professora Vânia do mestrado e doutorado em Administração. Essas queridas aqui, os nomes são das nossas colegas, mulheres na ciência, no programa, mas a gente não conseguiu colocar mais. A gente tinha muito mais mulheres Uninove e mulheres na ciência. E eu deixo aqui, então, né, o nome dessas colegas e as que eu não consegui colocar também, tá? Eu agradeço e agora eu passo, então, né, a gente vai continuar a conversa e passo, então, agora a palavra para a professora Heide. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, professora Andressa. Fantástico essa explanação, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada.
Bom, vamos lá, então. Obrigada, Andresa. Parabéns pela apresentação, com nomes de mulheres tão inspiradoras e que se encerra com nomes das nossas queridas colegas do CIS e do PPGA, que ajudam a deixar nosso caminho certamente mais leve e são exemplos aí de mulheres e de cientistas e de pesquisadoras, de modo geral. Queria agradecer imensamente o convite de participar dessa live. É um privilégio ter a oportunidade de discutir sobre um tema tão importante, né? Me lembro quando o Levi nos pediu para participar, para conversar com todos vocês sobre esse tema, né? E a gente ficou pensando de que forma que a gente poderia resumir os principais pontos de um tema que, de fato, é extremamente abrangente, mas que, ao mesmo tempo, é extremamente necessário, né, de promover uma discussão, que é o caso especificamente nosso, de Mulheres na Ciência, completando aí a série de lives realizadas ao longo do mês de março, em homenagem ao Dia da Mulher, muito bem conduzidas pela Vivi, a quem também agradeço a oportunidade de participar. Cumprimento as minhas queridas amigas e colegas, Andressa e Amaril, e Vânia, perdão, e aos alunos, colegas que estão nos assistindo. Indo para o próximo slide, eu acho que os dados e todo o percurso que a Andressa mostrou são dados muito alentadores, né? E se você puder passar para a próxima, Andressa, te agradeço. A gente vê aqui a presença das mulheres nas universidades é uma das principais conquistas femininas desse último século, e que somos maioria entre os estudantes matriculados em cursos de graduação, como vocês conseguem enxergar nessa primeira barra aí desse gráfico. 57% dos estudantes matriculados em instituições de ensino superior são mulheres. Então, aqui eu acho que é importante, porque faz parte dessa mensagem que a Andressa falava há pouco, de otimismo, de que estamos no caminho certo. É claro que a gente tem N desafios, e eu vou abordar alguns deles, não com tom de nos desanimar, mas com tom de a gente precisa entender as nossas barreiras para a gente tentar ir além. Destacar aqui alguns cursos em que as mulheres são a maioria, né? Então, a gente tem cursos de licenciatura em que as mulheres representamos 71,3% das vagas, cursos de bacharelados em que estamos representadas 54,9% das vagas, e nos cursos da área de saúde e bem-estar, em que as mulheres representam 72,1%. Quando a gente olha essas linhas embaixo da graduação, né, então a gente tem iniciação científica, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, né, e aqui a gente está abordando aí a questão das bolsas oferecidas. A gente também tem uma inserção importante no que se refere a bolsas de iniciação científica e de mestrado. E aí a gente também está no páreo aí quando a gente vê as bolsas de doutorado. Então, novamente, a gente tem dados interessantes. Dados que a gente consegue enxergar quando a gente entra na nossa sala de aula, né? A gente vê uma grande quantidade de meninas, como carinhosamente, né, a gente chama de mulheres, de modo geral. A gente, no meu projeto de iniciação, eu tenho a maioria das alunas são mulheres. Hoje eu tenho de 3 alunos de mestrado que oriento, 2 delas são mulheres. Então, assim, a gente consegue visualizar esses números. É claro que eu não sou a realidade do Brasil, mas quando a gente vê essa realidade, é importante tentar fazer uma analogia com o nosso dia a dia. Indo mais um pouquinho em frente, quando a gente analisa os degraus mais altos da carreira acadêmica, né, que são um pouco esses dados que eu trago nesse slide, os dados apontam para assimetrias de gênero e de raça na ciência no país, né? Então, aqui a gente começa a falar de alguns pontos em que realmente a gente tem que ter um pouco mais de atenção, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma comparação entre a participação dos homens e das mulheres na liderança em grupos de pesquisa, são dados aqui do CNPq, do INEP e de Parents in Science, que é um grupo que logo mais a gente vai falar um pouquinho, a gente vê que aqui os dados se invertem um pouco, né? Aqui a gente tem uma prevalência de homens, 53%, em relação aos homens.
Mesmo indicador quando a gente vê a docência na universidade. Esse número vai para 54% de prevalência de homens. Quando a gente olha, então, as bolsas de produtividade em pesquisa, PQ, também esse número, e ainda ele é um pouco mais contundente, né? Ele vai para 64%. Para quem não é da área, ou talvez não tenha muita familiaridade com o tema, as bolsas de pesquisa em produtividade, elas são concedidas para pesquisadores que têm uma produção científica de destaque na área de conhecimento em que atua. E muito associado com a atribuição da bolsa, tem um indicador importante que é a produção, que eu vou falar no próximo slide. Então, aqui a gente vê esses números. É importante também a gente trazer para o nosso debate não só questões de gênero, mas também a questão da raça. E aqui a gente tem, então, uma proporção de que 15% é a proporção de mulheres negras entre as bolsistas do CNPq, quando comparados com o 32% que é representado pelas mulheres brancas, tá? Que é praticamente o dobro. Quando a gente olha, então, aqui a gente está falando de bolsistas de modo geral. Quando a gente vai para um nicho mais específico, que são as bolsistas PQ, a gente tem 3% representadas por mulheres negras, comparado com 27% representado por mulheres brancas, tá? Avaliando um pouco essa perspectiva de bolsistas PQs nos nossos programas, né? E eu vou falar dos programas em que eu atuo na Uninove, no PPGA e no CIS. A gente vê, por exemplo, no CIS, que a gente tem uma bolsista, né, do nosso grupo EPQ, e ela é uma mulher, é a professora Marilis, que já veio em diversos momentos aí, que é super querida de todo o público que assiste as lives da Uninove. Olhando esses números, no caso do PPGA, a gente tem a feliz notícia que nós temos 4 mulheres PQs. Uma delas está junto com a gente, que é a professora Vânia, tá? Então, talvez quando a Vânia conversar com vocês, né, na sequência da minha fala, talvez seja interessante a Vânia talvez trazer um pouquinho dessa experiência e de todo o desafio que certamente ela teve ao longo da sua carreira para conseguir chegar a essa distinção que a gente pode considerar que é uma das distinções mais importantes na carreira de um pesquisador. Indo para o próximo slide, Andressa, por gentileza, esse é um slide que traz dados que representam as áreas temáticas em que as mulheres do Brasil são a maioria, tá? Considerando a questão da produção de artigos, né? Se vocês olharem aqui, a gente tem um dado, uma primeira, né? Em cima de cada bloco a gente tem a área, né? Eu não vou falar de cada uma delas, até por uma questão de tempo, mas eu deixo esse material à disposição. A gente tem aqui a barrinha de mulheres e o número de autores para cada uma dessas áreas, né? Então, a gente vem aqui nesse slide, a gente vê as áreas em que as mulheres prevalecem, né? Conforme esses dados publicados no relatório da Elsevier em novembro de 2020, então são dados bastante recentes, mas apesar desses resultados que são positivos, a gente precisa também olhar esse outro lado, né? A conclusão desse relatório, ou desse estudo. Esse estudo considerou 15 países, e um deles, obviamente, foi o Brasil, e indicou que em todos os países a porcentagem de mulheres que publicam internacionalmente é menor do que a de homens. Então, acho que aí tem uma frente importante que a gente precisa continuar trabalhando. E não só no que se refere à questão da produção, da publicação de artigos, mas também a inserção das mulheres em algumas áreas específicas, né? A Vivi, no início, na abertura aqui da nossa live, falou sobre os desafios das mulheres, né? Obviamente, de uma maneira muito rápida, e das meninas, por exemplo, na ciência. A Andressa mencionou um pouco isso na apresentação dela. A gente tem dados do CNPq que falam que as mulheres, elas são, de fato, a maioria em cursos como artes, ciências biológicas, humanas, saúde, ciências sociais aplicadas, mas que os homens são a maioria em cursos talvez mais hards, né, que a gente chama como engenharia, computação, ciências exatas em geral. A gente também tem dados da Unesco que alertam para que as mulheres, elas estão subrepresentadas numa área que ela chama, que ela junta, né, como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em que apenas a gente tem 29% de pesquisadoras no mundo sendo mulheres.
No Brasil, eu queria destacar a área da matemática, que especificamente, quando a gente olha esses dados, né, e obviamente não é, a matemática não é a única exceção, a gente tem conversas com professoras da área de física que apresentam e que comentam a mesma situação, mas especificamente um dado da área de matemática mostrando essa desigualdade em relação às mulheres, elas representam 15% das pesquisadoras. Então, assim, a gente ainda tem algumas frentes importantes que a gente precisa trabalhar para aumentar a nossa participação. Na hora que eu preparava esse material para vocês, eu me fiz algumas perguntas, né? A gente tem sempre fica se questionando, né? De por que somos minoria nessas áreas, né? Porque as pesquisas sobre o tema mostram que as meninas se enxergam mais em profissões ligadas à saúde, por exemplo, enquanto os meninos se enxergam mais nas áreas de engenharia, tá? Como é possível trabalhar, como a gente pode trabalhar a vocação das meninas, mas, gente, as meninas na educação básica, porque é nesse momento que elas realmente que a gente consegue ter um impacto na vocação delas, a gente consegue trabalhar melhor e fazer com que elas entendam que a mulher pode ter o lugar que ela quiser, né? Que ela pode fazer o que ela quiser, que ela tem um espaço imenso, que não tem diferença enquanto o gênero, de fato. E o fato é que a gente não pode aceitar, né, esses estereótipos de gênero que tanto a gente ouve, né, ao longo da nossa vida, sobre algumas características ou funções sociais que as mulheres e homens têm, né? A gente não pode aceitar isso, principalmente porque isso tem um impacto muito negativo, limitando aí as opções de profissionais, né, no futuro, que são dessas mulheres, né? Eu tive um exemplo, eu sempre falo isso, eu me orgulho muito do exemplo que eu tive na minha família, né? Minha mãe é engenheira, eu me lembro eu pequena, eu vi ela fazer o mestrado e lidar com todos os desafios, né, que as mulheres temos, né, como cuidar de filhos, as atividades domésticas, né? Mas assim, eu vejo que nem sempre isso é uma realidade das nossas meninas, e por isso que a gente precisa trabalhar com uma ciência e um espaço que fomente a diversidade, que seja mais inclusivo e que possibilite aí a gente ter uma ciência melhor. E nesse contexto, eu trago esse edital do CNPq, que é uma chamada, na verdade, para as meninas nas ciências exatas, engenharias e computação. Esse edital, eu considero que é um reflexo a essas manifestações da comunidade científica sobre as necessidades de ampliar o interesse e a participação de meninas e mulheres nas áreas de ciências exatas, tentando trabalhar para reduzir as desigualdades de gênero que a gente tanto ouve falar, né? Foi um edital que teve um investimento de 3 milhões de reais, e o foco principal foi justamente estimular a formação de mulheres nessas áreas de ciências exatas, engenharia e computação, trabalhar com esse interesse vocacional de meninas. Importante que elas saibam que se ela quiser ser piloto, pode ser, se ela quiser ser cientista, pode ser, tudo é possível, não existe nenhuma limitação quando a gente fala de mulheres. Eu acho que a Andresa mostrou isso muito bem na fala dela. Uma outra proposta também era combater a evasão de estudantes, meninas, nos cursos de graduação nessas áreas, que é muito comum no início desses cursos, e promover uma maior aproximação das escolas públicas de educação básica às instituições de ensino superior. De fato, a gente tem que lidar, a gente precisa falar dessas desigualdades. Eu acho que a gente tem várias frentes que a gente precisa, que a gente poderia aqui ficar horas falando. Eu trago 3 pontos específicos que abordam essa questão das desigualdades. Um primeiro aspecto relacionado com a média de horas dedicadas por semana em afazeres domésticos e cuidado com outras pessoas, né? Se vocês olharem, primeiro a gente tem uma barrinha aqui no meu computador, é meio laranja, não sei como aparece para vocês, que são de homens, e a barrinha vermelha indica a quantidade, a média de horas semanais dedicadas para essa função, no caso das mulheres, né? E a gente percebe que é praticamente o dobro, tá?
A gente certamente tem total consciência disso, porque eu acho que esse dado para todas as mulheres que estão nos assistindo é uma grande realidade. E um outro aspecto importante é a diferença de salários por escolaridade, tá? A gente tem aqui a barrinha azul representa os homens, a vermelha de mulheres, e a gente tem uma diversidade de dados em relação a isso, por escolaridade, pelo cargo. Aqui a gente vê a diferença, né, para mulheres e homens da mesma formação, como o mercado de trabalho, por vezes, é cruel. Ao comparar o salário médio mensal de todos os trabalhadores, aqui tem um outro dado do IBGE, as mulheres ganham em média 75% do que os homens ganham, né? Então aqui a gente tem uma disparidade importante, que significa que além das mulheres às vezes terem um salário inferior, as mulheres gastam mais tempo em um trabalho não remunerado e com pouca visibilidade, que é dentro de casa, como vocês conseguem ver nessas informações. E por fim, a gente, assim, falando desses 3 desafios, né, a gente trabalha, eu acho que a questão da maternidade é um ponto importante. Aqui vocês veem o modelo, meu pequeno, meu filho. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado e o doutorado antes de ter o Rafael, mas eu sei que isso, a gente sabe que isso não é uma realidade. A gente eu conheço diversas alunas de mestrado, de doutorado, amigas, colegas, que tiveram que conciliar a maternidade com carreiras, com cuidado doméstico, com as atividades acadêmicas, e é um caminho desafiador, assim. Eu acho que talvez a melhor palavra para representar tudo isso é um imenso desafio. Infelizmente, algumas desistem no caminho, né? Ou simplesmente adiam um sonho, né, de chegar a certos lugares aí dentro da carreira. Mas certamente é possível, né? Eu acho que a gente representa muito bem essa questão de que tudo é possível. E para mim hoje, né, dentro desse contexto de maternidade, está muito claro esse desafio de conciliar essas inúmeras atividades com a maternidade, ainda mais um contexto de pandemia, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho de alguns dados associados com produtividade, nesse contexto tão atípico e tão complicado que nós estamos vivendo, né, especialmente desafiador, porque além de todas essas atividades, né, que tradicionalmente a gente já desempenhava, temos que conciliar com as atividades escolares em formato remoto e, de modo geral, com cuidado que a gente tem que ter para o nosso pequeno que está em casa, que tem que ficar longe de um celular, longe do computador, né? Então, e para quem ficou na dúvida, olhando essa imagem, sim, eu tenho um Batman na minha casa que está sendo alfabetizado, né? Então, realmente, o momento está bem complexo. E aí, então, dentro dessa ideia, eu trago aqui esse movimento, o grupo de Parents in Science, ou Pais na Ciência, que, além de fomentar a discussão sobre a parentalidade e ciência, tão necessária também, é um grupo que foi pioneiro no levantamento de dados para avaliar as consequências da chegada dos filhos na carreira de mulheres, e não só de mulheres, de homens também, em diferentes etapas da vida acadêmica. Então, é um grupo que trabalha não só com dados de professores, por exemplo, PQ, mas com alunos de mestrado, com alunos de doutorados, que estão nessa trilha aí para chegar num patamar na carreira acadêmica. E também trabalha com questões de gênero, de raça, assim como o impacto da pandemia, por exemplo, na submissão de artigos e cumprimento de prazos, como mostram esses dados que eu vou apresentar a seguir. Então, já está sendo apresentado o slide. Nessa pesquisa sobre a produtividade acadêmica durante a pandemia, que foi realizada entre abril e maio de 2020, com cerca de 10 mil alunos de pós-graduação de todo o Brasil, então mostrando uma grande representatividade, demonstrou que entre as alunas que são mães, menos de 10% estão conseguindo seguir com suas dissertações e teses nesse momento, tá? Esse número, quando a gente extrapola para pais, né, para homens com filho, ele já vai para 20%. E no caso de homens e mulheres sem filho, aumenta para 35%. Então, a gente vê o impacto sucessivo aí, as mulheres com filhos mais afetadas, na sequência os homens com filho, e menos afetados homens e mulheres sem filho.
Seguindo essa mesma pesquisa que foi feita, agora com foco no trabalho remoto, né, a viabilidade de conduzir as atividades num contexto remoto, a gente vê dados semelhantes, né? As mulheres estão mais afetadas, 27%, e os homens já têm uma estrutura talvez melhor para conduzir esse trabalho remoto, em 36,4%. Quando a gente compara mulheres com filhos e mulheres sem filhos, né, então o resultado decai mais para as mulheres com filho, 11% contra 34,1%. Quando a gente compara homens com filho versus homens sem filhos, a gente vê que os homens sem filho, 40,1% conseguem conduzir o trabalho remoto, diferente dos com filho, né, que esse número já cai para praticamente a metade, 20,6%. E em relação às questões de raça, né, que também é uma frente importante desse grupo, a gente vê a porcentagem, né, de mulheres brancas de 27,8% cai para 25,7% no caso de mulheres negras, e de homens brancos de 38,7% vai para 32,4% no caso de homens negros. Então, de modo geral, esses dados mostram um reflexo do gênero, mulheres mais impactadas versus homens, e o impacto da parentalidade, né, da mulher ter filho e o homem ter filho, e também o impacto da raça. A gente também tem continuando nessa sequência de estudos, né, agora o foco dessa pesquisa deles foi se os docentes eles conseguiram manter a submissão de artigos que tinha sido planejado no início da pandemia. É que os resultados também não são diferentes, né? Um impacto maior para mulheres do que para homens, um impacto maior para mulheres com filhos do que para mulheres sem filhos, um impacto maior para homens com filhos do que para homens sem filhos, e um impacto maior também para mulheres negras do que para mulheres brancas, e um impacto maior para homens negros comparado com homens brancos. Eu acho que é importante, esse grupo também trouxe uma discussão bastante importante, complementando aqui as frentes, né, levantadas pelo Parenting Science, que é a discussão da inclusão da maternidade no Lattes, e esse movimento fez um pedido assinado por cientistas mulheres, alertando sobre a iminência de queda na produção de artigos durante o período da licença maternidade, em que obviamente a mulher ela enfrenta outras questões, né, não só a questão da carreira, e sim da maternidade em si, um período extremamente complexo para quem já passou por isso. E uma importante conquista é que em março de 2019 o CNPq aceitou incluir no nosso currículo Lattes, né? Não sei, acho que a grande maioria deve estar familiarizado com o termo, mas o Lattes é um principal modelo de currículo que nós utilizamos, né? Nós professores, pesquisadores, os alunos, enfim, no meio acadêmico. Foi considerado, então, a inclusão de uma aba para registrar esse período de maternidade, tentando deixar esse período um pouco mais visível para que seja avaliado, talvez, quando a gente tem, por exemplo, homens e mulheres, ou mulheres com filho ou sem filho, diante de um concurso, ou pleiteando uma bolsa apliqué, por exemplo. Por fim, eu queria encerrar a minha fala homenageando a todas as profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, especialmente as mulheres que no mundo e no Brasil, como mostram esses dados, são a maioria. Obrigada aí pela oportunidade de falar sobre esse tema. E gostaria de passar a palavra à professora Vânia, que é uma cientista que estuda mulheres e que vai nos trazer uma pesquisa sobre mulheres. Muito obrigada. Professora Heide, muitíssimo obrigada. E eu estou numa situação tão sem graça, professora Heide, porque já são 17h20 e nossa live vai terminar pontualmente às 17h30. Como nós tínhamos falado, hoje nós temos um ato solene às 18 horas em ponto, e os professores que participarão desse ato solene entrarão no mesmo link das senhoras às 17h30.
E aí eu fico assim muito chateada de a gente não conseguir ouvir toda a explanação da professora Vânia, que eu tenho certeza que é de altíssimo nível, e estou também muito triste de não poder avançar nas perguntas das alunas e alunos, e aí eu estou extremamente constrangida com essa situação. Eu peço que vocês compreendam a minha situação, mas eu acho e tenho certeza que o tema de hoje nós deveríamos voltar pelo menos mais 2 lives aportando isso, que tem muitos alunos que são novos, mal entraram agora na universidade, estão participando, mas sem dúvida o que é o CNPq, o papel da FAPESP, como escrever pesquisa, como elaborar pesquisa. Então, estou numa situação bastante complicada e conto com o apoio das senhoras para que a gente consiga finalizar a live de hoje às 17h30, pontualmente, lamento muito, profundamente, e que a gente possa remarcar a continuidade desse encontro para pelo menos mais 2 encontros, onde tem a pesquisa da professora Vânia para ser apresentada, e não pode ser apresentada de uma maneira tão rápida. Tem as perguntas dos alunos e tem imensas dúvidas dele sobre CNPq, como simular maior número de pesquisa para alunas negras e como fazer essa ponte com a educação básica, já visto que a gente tem muitas alunas que atuarão em escolas como pedagoga. Eu vou pedir para a professora Andressa e a professora Reite comentar dessa possibilidade de a gente aprofundar esse tema que é de grande relevância. Eu vou dizer para as senhoras também que os alunos e alunos estão pedindo live para a gente falar sobre trabalho de conclusão de curso, como fazer pesquisa, artigos científicos, e eu gostaria que a gente pudesse trazer esse tema também de vocês para a gente poder explicar passo a passo o que é o CNPq, a FAPESP, e como que faz para incentivar a pesquisa e a ciência. Não, tranquilo, Vivi, a gente pode sim. Inclusive, a professora Vânia não está conseguindo, né, o áudio, mas ela tem essa pesquisa muito importante, e eu acho realmente que se for para ela falar, né, correndo, atropelada, ela não vai passar a mensagem que é tão interessante, e toda a motivação que ela passou para a gente em relação à idealização do trabalho, né, a investigação que ela fez sobre a pesquisa, e o reconhecimento da importância dessa pesquisa, porque ela é uma pesquisa subsidiada pela FAPESP, que junto com o CNPq está entre as mais importantes agências de fomento, né, do país. A FAPESP é específica para o estado de São Paulo, então ela tem uma demanda alta. Então, quando o professor consegue aí um projeto financiado pela FAPESP, a gente sabe o quão relevante e o reconhecimento da agência em relação a, né, essa importância. Eu acho que sim, a professora Vânia vai ficar muito feliz em poder comentar e conversar sobre o trabalho dela. E, nossa, ela tinha, né, apresentado uns slides bem interessantes, né, dessa parte cognitiva, dessa parte emocional, enfim, muito interessante. Então, a gente combina assim, né, a professora Vânia? Professora Reite, a senhora também concorda? Pra gente estar claro, porque passar corrido perde o sentido, né? Eu acho que o tema, Vivi, foi tão... A gente se empolgou um pouco, talvez. Acho que foi apaixonante. E certamente a gente está super disposta a voltar, a ouvir os alunos, a esclarecer dúvidas. Eu acho que a professora Vânia... Desculpa, a professora Vânia, ela consegue falar de 2 coisas muito importantes, né, Reide? O privilégio de ter um projeto FAPESP e o privilégio de ser uma bolsista PQ, que é uma coisa, né, no universo tão difícil. Não, e ser especialista, ter uma pesquisa extremamente consolidada com mulheres, né? Por isso que eu acho que aqui tem uma grande contribuição da professora Vânia no nosso tema. Professoras, então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar na agenda, vamos remarcar. Na próxima live, então, eu vou pedir para a professora Andressa, que abriu, resgatar sua fala em 10, 15 minutos. Na sequência, a professora Reite
Ou a gente começa já com a pesquisa da professora Vânia, aí a professora Andressa condensa sua fala em 10, 15 minutos, a professora Reite em 10, 15 minutos, aí a gente abre para debate, mas com certeza vamos voltar para explicar para os alunos como que eles podem seguir a carreira da ciência, o que é CNPq, como encaminha, o que é a FAPESP, para a gente explicar, porque nós temos muitos alunos entrando agora, e eu peço mil desculpas e eu quero agradecer imensamente a participação da professora Andressa, que foi fantástica, a professora Reite, encantadora a sua fala, tenho certeza que a professora Vânia também deve contribuir muito. Eu vou pedir mil desculpas mais uma vez, agradecendo, parabenizando, e vamos então, vocês podem indicar 2 ou 3 datas, a gente vai alinhar, vamos colocar na programação, porque o ano acabou de começar, e eu preciso registrar a presença do primeiro ato do curso de Recursos Humanos, que a turma toda está pedindo que a gente mande um abraço para toda a turma de RH, e eu fico muito feliz. E eu peço às professoras Andressa e Reite que passe a minha mil desculpas para a professora Vânia e vamos reorganizar esse encontro, onde a gente vai apresentar a pesquisa, que deve ser, temos que ter um tempo suficiente para apresentar a pesquisa, e aí depois vocês fazem uma assim de 10, 15 minutos no máximo, e a gente abre para a pergunta das alunas. Podemos fazer assim? Perfeito. Podemos, com certeza. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, nós tivemos mais... A Vânia ficou muda. Tivemos mais de quase 6 mil alunas nos assistindo ao vivo. Hoje, a live de vocês tivemos que antecipar o horário já. Na próxima, vamos fazer no horário das 17h30, onde muitos alunos estão no trabalho, apesar que hoje começamos um estado muito complicado aqui no estado de São Paulo. Então, eu só quero agradecer às professoras Andressa, professora Reite, e agradecer muito a disponibilidade da professora Vânia, e aqui reitero as nossas desculpas, quero agradecer ao professor Levi, e agradecer você, aluno e aluno, que esteve conectado conosco até agora, e em breve voltaremos com esse tema pelo menos mais 2 vezes. O nosso grande abraço e obrigado a todos vocês, e uma boa aula. Quem for aluno de Direito, 18 horas terá o ato solene aqui do mestrado em Direito. Um abraço.